Oi, gente. Meu nome é Juliana. Quero agradecer esse canal por expandir conhecimento e nutrição para a alma de cada ser humano, das suas diferenças, de diversas linguagens. Quero compartilhar com vocês que a minha jornada de autoconhecimento começou em 1999, quando eu comecei a estudar psicologia em Portugal. E eu tinha estudado também num colégio inglês em Portugal, e no meu segundo ano de faculdade eu fui convidada para fazer Erasmus. Então eu já estava fora da minha cultura, estava estudando psicologia e ainda fui estudar psicologia em outro país, na Espanha, onde eu conheci a área da psicologia chamada psicologia sistêmica. Isso quer dizer que nós somos um sistema de relações. Então, dentro da psicologia sistêmica, lá quando eu estava na Espanha, eu comecei a me dar conta da importância do nosso primeiro sistema de familiar, que traz todas as nossas origens, a nossa memória genética, a nossa primeira materialização e manifestação de vida. E aí, eu comecei a me questionar sobre a minha coerência interna como psicóloga, parei a minha formação na metade e decidi retornar ao Brasil, minha terra, a minha fonte original, as minhas raízes, com muito orgulho e alegria. Então, eu retornei ao Rio de Janeiro e recomecei grande parte da faculdade. No final das contas, eu fiz 10 anos de psicologia, Portugal, Espanha e Brasil. E no Brasil, como eu tive que recomeçar, eu fiz alguns estágios concursados à Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira, em Engenho de Dentro. Ao mesmo tempo que eu cada vez me apaixonava mais pela psicologia, pela diversidade dos pensadores dentro da psicologia, das diversas linhas de autoconhecimento humano, e muitas delas até com visões opostas de ser humano. Um tinha inconsciente, o outro falava de coerência e incoerência, o outro queria saber simplesmente do comportamento humano e como, na verdade, a gente teria ferramentas de transformação desse comportamento. Eu fui também me dando conta de alguns limites e limitações daquilo que eu via da psicologia na prática das relações, especialmente com estruturas de poder, como a polícia militar, e também a questão da saúde mental nos hospitais psiquiátricos. E ainda muito formatada, né, nessa pegada acadêmica, vindo aí de um colégio inglês na Europa, decidi estudar regressão de memória. Então eu fui começar a estudar quais eram os nossos gatilhos internos para ter comportamentos diferentes. Por que que, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, ainda que tivessem a mesma origem biológica, tinham então comportamentos diferentes perante a mesma situação? É, gente, foi assim um desafio. E por isso, né, dentro da regressão de memória, eu fui me dando conta e fui ampliando a minha noção de ser humano também para um ser humano que possui alma. Essa área da psicologia que fala de um ser humano que possui alma se chama psicologia transpessoal, que vai além da minha identificação como pessoa, né? E dentro da transpessoal, então, especializada em regressão de memória, eu comecei a entender que o bebezinho, dentro da barriga da mamãe, já começava a receber uma série de estímulos do ambiente e fazia suas marcas minêmicas. Essas marcas minêmicas, essas marcas da memória, iriam direcionar todo o nosso olhar para o mundo e para as nossas relações. Praticamente formavam o nosso óculos de ver a realidade. Então, eu, a partir desse conhecimento, comecei a chegar na causa raiz de muitas das nossas questões, de muitos dos nossos padrões repetitivos como seres humanos, ainda que muitas vezes a gente conheça esses padrões e saiba, então, que eles não são o melhor que a gente poderia ser, digamos assim, né? A gente reconhece alguns padrões e não necessariamente gostaria de repeti-los, e ainda assim segue em repetição. Então, eu fui estudar as nossas ferramentas de transformação.
já estava formada em psicologia, já tinha a primeira especialidade em regressão de memória, e fui então atrás da programação neurolinguística. Outra vez, essas nossas áreas minêmicas no cérebro que carregam memórias, né, tanto transgeracionais quanto epigenéticas, ou seja, construídas pelo nosso entorno e por aquilo que nós somos nutridos ao longo do nosso desenvolvimento. Como é que então a gente teria ferramentas linguísticas para ressignificar muitos dos nossos padrões? Aí, né, na PNL, quando eu estava já dando aula de PNL, eu me dei conta que 93% da nossa linguagem, ela é não verbal. Então, né, como Freud dizia lá, o grande pai do inconsciente, né, das raízes da psicologia profunda, da psicanálise, que ele falava assim de 20, 30 anos de terapia ou mais, através de uma associação livre, onde nós cometeríamos erros que então mostrariam as nossas maiores incoerências e valores que estavam escondidos atrás daquilo que nós conhecíamos como os nossos valores, né? Comecei a me apropriar desse conhecimento, dessa linguagem não verbal, dessa comunicação que a gente emite o tempo inteiro nas nossas relações, no nosso posicionamento nas situações sociais, que vai muito além, outra vez, né, que eu já contei para vocês o meu histórico, da nossa cultura, né, e mesmo assim a gente comunica. Então, esses 93% não verbal, já era extremamente estudado e apreciado pelas sociedades ancestrais. Os indígenas, os indianos, os aborígenas, os zulus, foram povos que partilharam o conhecimento deles com pesquisadores ocidentais, né, na maioria deles, e então foram sistematizados. Sim, muitos desses conhecimentos ancestrais foram sistematizados como as leis ocultas do amor. E aí foi a minha outra especialidade, a minha terceira especialidade, como as constelações familiares. As constelações familiares, gente, elas não estão restritas ao Bert Hellinger apenas. Elas já são estudadas pela psicologia através dos psicólogos transgeracionais como uma passagem de informação não verbal de geração em geração. E o Ivan Nagy é um desses psicólogos húngaros que vai partilhar com a gente o conceito de lealdade invisível, as nossas percepções desse sistema original familiar. Ou seja, muitas vezes nós trazemos uma fidelidade inconsciente a dinâmicas familiares ocultas. Então, outra vez, mais uma série de autores aí norteando meu olhar para a realidade, né, norteando a minha pesquisa sobre esses padrões repetitivos humanos e, cada vez mais aprofundando como isso acontece, independente da sociedade em que a gente está inserido, e independente da gente ter contato ou não com as famílias de origem, né. Eu trabalhei com órfãos em orfanatos também, e pude perceber que mesmo sem eles conhecerem as suas famílias de origem, eles carregam muitos traços através dessa memória minêmica, né, dessa memória que ela começa lá na barriga da mamãe e é reproduzida por nós, mesmo de maneira inconsciente e não verbal. Além disso, eu também fui sempre muito, curiosa com as culturas indígenas, até porque eu descobri que eu tenho uma bisavó indígena, e estudei então o alinhamento energético, fogo sagrado. Alguns de vocês do Rio de Janeiro conhecem, outros que estão me ouvindo aí de vários países, ainda não conhecem, né. Esse olhar para a vida, esse olhar para o mundo, é um olhar para aquilo que é comunicado de maneira não verbal, oculta, que a gente pode dar voz a esse corpo energético e outra vez realinhar esse corpo energético, essa transformação humana através de inspirações.
Aí, o meu estudo, ele seguiu muito em torno do que são as inspirações humanas. Como que nós conseguimos nos transformar sem esse lugar de apontar, culpar, negar, castigar, excluir? Porque através desse percurso, dessa jornada inteira que eu contei para vocês, através dos hospitais psiquiátricos, das prisões, eu trabalhei também na vara criminal com as constelações familiares durante 3 anos, em Belford Roxo. Eu comecei a ver o mecanismo de punição na humanidade e como nós fazemos isso conosco, gerando pequenas guerras internas no nosso mecanismo de autoconhecimento. Nós conhecemos uma parte nossa que nós, por algum motivo, não gostamos ou já não nos serve mais, e nós entramos em guerra com essa parte, nós entramos em exclusão dessa parte. Nós achamos que essa parte é ruim, é má, nos prejudica. E, como todas as tradições ancestrais também vão falar que a única cura da humanidade que nós temos é o amor, essa parte permanece nos assombrando. E muitas vezes nós colocamos essa parte como se fosse assim um obsessor externo, né? Um fantasminha que na verdade ferra a nossa vida, que na verdade a gente quer eliminar e não consegue. E quanto mais a gente sente que a gente não consegue, mais a gente vai para a nossa postura interna de criança e ficamos então sem forças para atuar, para acolher, para se inspirar. Então, toda a minha pesquisa, inclusive através das lâminas do tarô, então eu também abro o que eu chamo de tarô terapêutico, que é uma sessão de 2 horas de extrema ampliação de consciência. Atenção, gente, eu não acredito em fatalismos, tá? Isso é uma crença pessoal minha como terapeuta, de alguém que atende há 25 anos e que já viu muitas coisas pré-determinadas e que elas foram pré-determinadas justamente para mexer em partes internas nossas e a gente ter a oportunidade de se conhecer e fazer novas escolhas, porque a gente tem a força do movimento. Essa é uma bênção, né? É a bênção do maior pertencimento à vida, do maior reconhecimento que a gente tem, que é a possibilidade de nos transformarmos a cada momento. Então, através dessas inspirações, através desse lugar onde seja beleza, né? Seja uma música, uma vibração, seja um abraço, um carinho, uma doçura que toca os nossos corações, nós nos permitirmos realmente ampliar o olhar e ver além daquele padrão de comportamento que a gente estava vendo. Então, assim, nós ampliamos o nosso padrão, os nossos recursos, as nossas possibilidades. E o meu convite para você hoje é você começar a pensar se você realmente abraça as suas sombras, os seus padrões repetidos, as partes que você tem maior dificuldade com doçura. Como é que você traz essa doçura para dentro de você? Para aí sim você começar a sua jornada de transformação. Sigo o serviço com muito carinho, com muita honra. Tem o meu site para vocês, tem o meu perfil para vocês, meu Instagram para vocês, tem o Spotify também, onde eu faço meditações co-criativas. E vamos juntos nessa rede de interrelações, porque quando um de nós se transforma, a gente amplia e expande amor para toda a nossa rede de relações. Esse é o meu convite para você hoje. Um beijo.